Às vezes, uma linha traçada resolve um problema de geometria plana. O problema é saber que linha traçar. Hoje nós vamos ver um caso assim, que caiu na Universidade Federal de Uberlândia no segundo semestre de 2025. Fica comigo que é logo depois da vinheta. Então vamos dar uma olhada nesse problema que é bem interessante. Ele te dá uma figura com um círculo de raio 10. Aqui tem um setor circular, que é uma fatia de pizza, e dentro dessa fatia de pizza tem um quadrado, ABCD. Ele diz para usar a aproximação de π igual a 3,1 e ele quer saber a área que está pintada aqui nessa figura, que é a área do setor circular menos a área do quadrado, certo? Bom, para isso a gente precisa do setor circular, a gente já consegue achar a área, já vou te mostrar como, mas a gente precisa achar a área do quadrado. E para poder achar a área do quadrado, a gente precisa descobrir qual é a medida do lado do quadrado, certo? Bom, se é um quadrado, vamos aproximar um pouquinho aqui só para a gente poder enxergar bem essa figura. Se é um quadrado, esse ângulo aqui é de 90 graus. Portanto, este também é um ângulo de 90 graus. E o que você precisa enxergar é o seguinte, se esse triângulo OAC tem um ângulo de 45 graus aqui, aqui um ângulo de 90. A soma dos ângulos internos dele tem que ser 180 graus, certo? Já tem 90 aqui, a soma dos outros dois tem que ser 90 também. 45 mais quanto que dá 90? O próprio 45 graus. Então este ângulo que está aqui também vale 45. Isso faz com que esse triângulo tenha dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente ele vai ter que ter dois lados iguais também, opostos aos ângulos de 45 graus. Bom, aí a gente já percebe uma coisa. Se esse lado tem medida L, então este lado aqui do triângulo também vai ter medida L. Então de O até A é igual de A até C, porque é um triângulo isósceles com dois ângulos aqui de 45 graus. Oposto a 45 é o lado L do quadrado, oposto a 45 também vai ser o lado L. E agora é que vem a história que eu falei para vocês na introdução, de traçar uma linha que resolve tudo. Veja, quando você tem um círculo como esse, o raio dele é sempre igual em todos os pontos, né? Vamos dizer, a distância de O até X, por exemplo, também vale 10, do centro até um ponto da circunferência, assim como de O até aqui em cima, de O até Y, certo? Mas tem uma outra posição do raio que vai resolver tudo pra gente. Se você pensar que de O até qualquer ponto do círculo o raio vale 10, qual é a distância que você pode pensar de O até D? Você percebe que esta distância também é um raio, e esse raio aqui vai ter que ter medida 10. Então olha só, você tem aqui uma medida 10 do raio de O até D, você tem uma medida de B até D, que é o quê? O lado do quadrado, certo? Também é o lado L, aqui também em cima vai ser o lado L, os quatro lados iguais do quadrado. Você tem uma hipotenusa de um triângulo retângulo que mede 10, um dos catetos mede L e o outro cateto mede 2L, até aqui, ó, L mais L. Então, se você fizer Pitágoras nesse triângulo retângulo, você já descobre o valor de L, e aí a gente pode passar para o cálculo da área achurada. Então, a linha que resolve tudo nesse problema é a distância de O até D, que é justamente um raio do círculo também. Professor, e como é que eu ia imaginar que essa linha ia resolver o problema? Como é que eu imagino que outra linha qualquer que eu possa traçar não poderia ser uma resposta do problema? Veja, primeiro, existem outras soluções, existem outras possibilidades que você pode tentar, mas nesse caso, sempre que você tem um círculo, imagine quais são os raios que esse círculo pode ter. Sempre tente ligar o centro do círculo a pontos específicos aqui da figura, para ver se alguma dessas linhas que você já conhece, que é o raio desse círculo, podem te ajudar. Então eu vou simplesmente fazer Pitágoras neste triângulo retângulo aqui. Fazendo Pitágoras nesse triângulo retângulo, a gente tem 10, que é a medida da hipotenusa, né? 10 ao quadrado vai ser igual a 2L, que é L mais L aqui embaixo, ao quadrado, mais esse outro cateto que é L ao quadrado. Reconheça, a hipotenusa vale 10, um cateto vale L e o outro cateto vale 2L, certo? Bom, fazendo isso, agora eu só vou afastar um pouquinho para a gente poder resolver isso daqui. 10 ao quadrado é 100, vai ser igual 2L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, L ao quadrado, mais L ao quadrado. Então a gente tem 5L ao quadrado igual a 100. L ao quadrado mais 4L ao quadrado é 5L ao quadrado, 5L ao quadrado é igual a 100. L ao quadrado vai ser 100 dividido por 5, que vai dar 20. Ora, L ao quadrado vale 20. Professor, você não vai tirar a raiz quadrada? Não, porque eu vou querer retirar
a área do quadrado da área do setor circular. Eu vou fazer a fatia de pizza menos um quadrado, retirando o quadrado. E a área do quadrado é L vezes L, que é L ao quadrado. Para que eu vou tirar a raiz quadrada de 20 para depois ter que elevar de novo ao quadrado? Fazendo L vezes L, L ao quadrado, certo? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a área achurada, a área pintada, a área que ele pediu, certo? Vai ser a área, eu vou colocar assim, ó, do setor circular, tá? Então eu desenhei aqui uma fatiazinha de pizza, que seria esta área inteira aqui, ó. Tudo isso, toda essa área. A área do setor circular menos a área que está em branco aqui, que é a área do quadrado, certo? Vamos fazer essas duas contas aqui. Bom, vamos pensar o seguinte, ó. A área do setor circular, a área daquele setorzinho circular que aparece ali, com centro O e que vai de x até y, vai ser uma fração da circunferência, concorda? Quantos graus tem o setor circular? Tem 45 graus. A circunferência inteira, o círculo inteiro, tem 360 graus. Você concorda que a área desse setor circular é uma fração de 45 por 360, ou seja, 45 sobre 360, vezes a área do círculo inteiro, a área do círculo todo? Pense comigo, se eu tenho 45 graus, isso representa uma parcela, uma fração dos 360, que seria a área do círculo inteiro. Então, 45 sobre 360 é uma fração que representa o quanto essa área do setor circular é da circunferência inteira. Se você quisesse, você poderia fazer assim, ó. 45 graus tem uma área S do setor circular. 360 graus tem a área S do círculo, a área superfície do círculo. E aí, se você multiplicar cruzado, você vai ter a área do setor circular, vai ser igual S vezes, a área do círculo, né? A área do círculo vezes 45 dividido por 360. Enxerga? Então, resolvendo a regra de 3, você vai ter exatamente essa fração. Eu costumo pensar assim, é uma fração do círculo. Que fração? 45 graus dividido por 360 graus da área do círculo. Tem gente que ainda faz mais fácil do que isso, porque 45 por 360, simplificando, dá 1 sobre 8. E se você pensar realmente, né, se a gente dividisse aqui em 4 partes iguais, essa pizza, e depois dividisse essa outra ao meio, eu teria 8 pedaços iguais, certo? 4 pedaços, 1/4 da circunferência está aqui, metade desse 1/4, que vai ser 1/8 da circunferência, vai ser a área do setor. Então, se você quiser pensar dessa forma, também dá certo. Bom, a área do setor circular vai ser o quê? 1/8 da área do círculo. Mas a área do círculo inteiro, a área de um círculo, é igual a πr ao quadrado, certo? E nesse caso é π vezes. Qual é o raio do círculo? 10, né? Π vezes 10 ao quadrado. Que vai dar π vezes 100. Mas ele disse para você usar 3,1 no lugar do π. Então a gente já pode colocar 100 vezes 3,1. 3,1 vezes 100, o que vai dar 310. 310, aproximadamente, com a aproximação que ele pediu, é a área desse pedaço da circunferência aqui, o pedaço do círculo, né? Então, vezes 310. Vamos deixar assim por enquanto, vamos simplificar mais uma vez só, tá? 310 dividido por 2, simplificado por 2, vai dar 155, certo? 310 dividido por 2 é 300 por 2 mais 10 sobre 2. 300 por 2 é 150 mais 10 por 2 que é 5, 155. E esse daqui também dividido por 2 vai ficar 4. Portanto, a gente pode dizer que essa área do círculo é 155 sobre 4. Deixa assim por enquanto. Não precisa ficar fazendo a conta ainda. Se precisar, a gente faz no final. Agora, a área que a gente quer, que é a área achurada, vai ser a área do setor circular, que a gente já viu, que é 155 sobre 4, menos a área do quadrado. Mas a área do quadrado vai ser o quê? Lado, que é base, vezes lado, que é altura. Lado ao quadrado, certo? E esse lado ao quadrado a gente já sabe que vale quanto? 20. Então eu posso dizer que esse 155 sobre 4, que é a área do setor, retirando dele a área do quadrado, que é 20, a gente vai ter a área que a gente quer, certo? Bom, aqui você pode fazer o 155 sobre 4 menos 20 mesmo, ou você pode tirar o mínimo também dá certo. Bom, vamos fazer lá 155 dividido por 4. Isso aqui vai dar 3, 3 vezes 4, 12 para 15, 3, 35. 35 por 4 não chega a dar 9, dá 8, né? 8 vezes 4 dá 32, para 35 dá 3 de novo. Aqui abaixa um zero, coloca a vírgula. 30 por 4 vai ficar 7, né? 7 vezes 4 vai dar 28, para 30 dá 2. E agora 20 por 4 dá 5. Então, 38,75, 5 vezes 4 dá 20, para 20 dá 0. Então, essa área vai ser 38,75
menos 20. Portanto, a área que ele pediu vai ser 18,75 unidades de área, nesse caso é centímetros quadrados. Essa vai ser a aproximação que ele quer da área. 18,75, que está lá na letra B, certo? Então, o que a gente tira de lição aqui, quando você tiver um problema que você não está conseguindo resolver de alguma forma envolver um círculo, tente traçar todos os raios possíveis, os raios que podem te ajudar a resolver esse problema. Com isso, você ganha muitos problemas de vestibular, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.